Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. E escuta até o final. Começando mais um Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com a Cat Ferreira. Quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu já estou namorando a Cat já faz um tempo aí, gente, já convidei ela já faz um tempo. E como a gente estava falando no off, né, sempre acontece no momento certo. E desde quando eu te convidei, né, Cat, você já passou por tantos movimentos aí, né? A gente já estava até agora trocando uma figurinha aqui. Tantos cursos, tantos conhecimentos aí adquiridos, então acho que aqui nesse programa, né, nesse projeto que eu fiz, eu tô trazendo muito essa coisa de, às vezes, eu tenho um roteiro, eu tenho, assim, uma ideia do que eu vou conversar, porque, né, eu conheço, né, alguns convidados, eu conheço até um pouco mais, então eu falo, nossa, essa pessoa tem tanta coisa legal, ela vai trazer isso. E aí, quando eu chego aqui, eu sou surpreendida sempre, assim. Então, eu penso que é sempre um canal de alguém que vai acessar e vai precisar dessa informação, dessa troca, dessa mensagem, da sua história. Então, eu acho que realmente tinha que acontecer no momento certo, né? De ser essa Cat aqui nesse momento para participar e trazer todo essa luz, esse conhecimento que você despeja aí no mundo. E também agora você está com o Recanto, né? Que eu quero que você fale dele aqui um pouquinho. E para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, eu não, como fala, apresento convidado, eu sempre faço a primeira pergunta, que é quem você está hoje. Então, eu começo desse prisma aí da movimentação, eu sempre pergunto quem você está, porque eu acho que a palavra né, ela dá uma limitada, então a gente está em constante movimentação, constante mutação, então essa é a minha pergunta. Então eu dou só um panorama geral aí da onde a gente se conhece, né, da onde surgiu o convite e te jogo essa bola aí, quem você está hoje. Muito bom. Primeiramente, gratidão por estar aqui. Agradeço a permissão, a possibilidade. E é exatamente o que você disse, né? O plano não é nosso, é divino. Então, a gente sempre deixa aí as coisas fluírem e acontecerem como tem que ser. Mas agradeço muito a oportunidade. Nesse momento eu sou Cat, né? Cat Ferreira. Atuo como terapeuta, professora de yoga. Agora tem também, né, o espaço Recanto Mãe Divina, no qual eu e o Gabriel somos apenas guardiões, né, aqui desse lugar, dessa egrégora. E sempre busquei muito, né, essa coisa do autoconhecimento, da espiritualidade, da fé. E sinto que nesse momento da minha vida, talvez é um dos momentos que mais eu tenho vivido isso, né? De fato, na prática, seja no trabalho, seja nas relações, seja na minha vida, né, pessoal, seja, né, em cada pedacinho assim da minha vida eu consigo perceber hoje muito forte, né? Esse intento, esse chamado do meu coração, ali um pouquinho em cada pedacinho, né? Tá ressoando isso. Então, nesse momento eu me sinto muito feliz e muito agraciada, né, pelo divino, pela divindade, por estar vivendo mesmo, né, algo que ressoa no meu coração, algo que está de encontro com o meu caminho, daquilo que talvez há anos atrás eu sonhei, né, aquela coisa de você, meu Deus, né, minha Deus, o que vai ser, o que eu vou seguir, o que eu vou fazer, né, uma inquietação muito grande, uma insatisfação também com diversas coisas que aconteciam à minha volta. Então, hoje poder estar vivendo, né, e poder estar falando com você desse momento, né, é muito importante, muito especial para mim. Show, que lindo. Então, para quem está ouvindo também, ela falou, né, do Gabi, o Gabi participou aqui também, pode procurar aí atrás um episódio com ele que também está muito rico. O Gabi também falou bastante desse movimento, né, do autoconhecimento, de viver o xamanismo, então a gente abordou bastante assunto legal. Então fica o convite aí para você voltar a alguns episódios e acessar também o Gabi, que é companheiro da Cat, que eles são uma graça. Os dois juntos são um complemento aí, né? Ontem eu estava conversando com ele e ele estava bebendo numa xícara com a sua foto. Daí eu Ah, falei, é? isso é amor, tá vendo? Isso que é o amor. Aí ele deu risada, porque eu sou apaixonada por xícara, né? Então, a hora que ele levantou, eu reparei que era você na caricatura. Aí eu Uhum. falei, olha, é isso que é ser fã, tá vendo? Aí ele deu risada. Mas fica o convite para a galera voltar e assistir também
né, e Sim. eu assistir no YouTube e ouvir o Uhum. Gabi aqui com a gente. Mas deixa eu te falar, você estava falando, né, sobre, poder vivenciar o autoconhecimento, esse mergulho e tal, em cada pedacinho quando você fala, né, eu entendo que é em cada área da sua vida, né, Sim, em sim, cada uma das áreas você vê ressoando isso. E eu estava falando exatamente isso agora de manhã, né, com um cliente meu, que a gente não tem, é tudo integrado, né, e quando a gente sim, tá nessa fase que você falou: "Ai, o que que vai ser, né, pra onde será que eu vou? O que que eu vou fazer?", é sinal de que a gente tá meio que desmembrado em algumas coisas, né. Em algum lugar eu tô vivendo algo que me faz o coração pulsar, mas em contrapartida, às vezes, pode ser que, meus relacionamentos ou minha busca espiritual tá fluindo, mas aí lá no meu trabalho isso não encaixa, eu não consigo ser essa pessoa lá onde eu tô, né, não tenho abertura, ou até mesmo dentro da minha casa, às vezes, né, meu ambiente familiar tem um conflito muito grande, eu não consigo levar essa mensagem. Então, acho que é importante isso que você falou, o privilégio de vivenciar isso em tudo, em todas as áreas, né. Tá respirando isso. E eu acho que é o maior para quem trabalha com autoconhecimento, eu acho que é o único caminho, o único e melhor caminho, vivenciar em todas as áreas, né. Porque aí o tempo todo você está, em evolução, em autoobservação. Então, quando eu estou trabalhando, ao mesmo tempo eu estou recebendo, então eu me sinto evoluindo. Quando eu estou buscando mesmo ali no meu íntimo, né, no meu momento mais pessoal, meditando ou fazendo, né, uma prática de ioga, tal, ou só, né, conectando com os meus cristais, enfim, fazendo as minhas energizações, enfim, é tudo um complemento. É importante para quem está ouvindo a gente, está buscando o caminho do autoconhecimento, ter esse olhar, assim: "Será que eu estou conseguindo em cada pedacinho meu, em cada área da minha vida, inserir isso? Inserir a evolução, né, de certa forma, ainda que uns num passinho mais largo, outros menos, né?" Você faz sentido isso para você? sim, sim, faz bastante sentido, porque na verdade, né, o que que eu percebo? Eh, essa dissociação, vamos dizer assim, essa dualidade. Então, ou isso ou aquilo. Então, ou eu continuo, né, vivendo a vida que eu tinha, ou eu me abro para o autoconhecimento, espiritualidade. Então, as pessoas acreditam, eu percebo muito isso até nos atendimentos, né, na linha da psicologia transpessoal, essa separação, essa dualidade. No yoga, né, dentro ali do shivaísmo da Kashmira, a gente estuda muito isso também, né? Que é essa dualidade. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente olha para a vida de forma muito dual. Então, se eu tenho isso, eu não posso ter aquilo. Essa coisa de ter que abrir mão das coisas, né? De ter que fazer muitas escolhas, de tomar decisões às vezes muito difíceis. Quando a gente começa mesmo, né? E eu vejo isso por mim, vejo também pelas pessoas ao meu redor, os pacientes, os alunos. Quando nós começamos a mergulhar nesse caminho para dentro de nós mesmos, né? É desafiador, né? Vai passar por muitos percalços, porque nós temos apegos, né? Nós temos as nossas dores, os nossos traumas, mas ao passo que nós vamos mergulhando e tirando essas camadas de dor e de sofrimento, a gente começa a perceber que tudo é uma coisa só, né? Então, Sim. aquela famosa frase, todos somos um. Sim, porque todos fazemos parte desse grande universo. O que me afeta, de alguma maneira, também afeta você. Pode ser em dimensão diferente, de uma maneira Uhum. diferente, mas também vai te afetar. É uma grande teia, né? Eu falo muito isso também nos atendimentos com as mulheres. Eu gosto muito de olhar, né, para esse feminino sagrado e trazer a terapia feminina. E aí eu sempre falo, poxa, é uma grande teia. Se nós estamos comprometidas com o nosso processo de cura, de evolução, isso além de chegar em todo o nosso sistema, as nossas ancestrais, né, todas as mulheres que fizeram parte da nossa vida, está chegando em cada mulher que já pisou aqui nessa terra, seja que ela esteja aqui ou não. Então, às vezes parece Sim. meio papo e conversa de louco, né, de maluco, mas não é. É a realidade, né? Quando a gente Sim. amplia o nosso olhar e percebe que as nossas ações afetam o todo, as ações do todo também me afetam. Então, eu não quero que alguém faça algo para mim, então eu não vou fazer aquilo, porque isso também vai afetar ali outra pessoa. Então, quando a gente olha, né, para começa a trazer essa visão não dual para a vida, por isso que em cada pedacinho, né, em cada área da vida a gente consegue Sim. colocar, porque isso está dentro de mim. E eu estou inserida em cada uma dessas áreas. Se eu estou inserida em cada uma dessas áreas, como é que eu lido ali com aquele momento, com aquela situação, com aquelas pessoas?
Lembrando que autoconhecimento e espiritualidade não é iluminação, né? Não somos seres evoluídos. Quem Sim. evoluiu já morreu, né? É, Já fez a passagem, já seguiu o caminho das sim. estrelas. Agora nós estamos em constante evolução, né? E aí, a partir disso, nós vamos aprendendo. Se hoje eu falo para você que eu consigo, né, estar em cada uma dessas áreas, com o meu coração, com a minha alma, estando ali de verdade, né, sentindo que eu estou no caminho do meu coração, é porque talvez antes disso, né, já vivi muitas coisas assim que estavam escancarados na minha cara, assim, que eu não estava no meu caminho e eu batendo ali, né? E aí, em contramão disso, com dor, com sofrimento, com angústia. Então, não tem fórmula mágica, né, Flávia? Cada pessoa está Sim. seguindo aí o seu próprio caminho. Mas, às vezes, Uhum. esse é um ponto, né? Se a fase que nós estamos, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja nas amizades, numa cidade, né? Se aquilo está gerando muita dor e sofrimento, é óbvio que tem um grande aprendizado ali e tem uma decisão a ser tomada, né? Porque eu percebo também que a gente se acostumou, eu falo a gente mesmo, todos os seres humanos se acostumaram, muitas vezes, a viver na dor e no sofrimento. Porque Uhum. às vezes isso foi o que viu os pais vivendo, né, os familiares, as pessoas próximas, e E o que não é vendido, né, todo dia na TV, que exatamente o que é viver na dor é vendido. isso. Perfeito. Tem uma coisa que eu acho engraçada, eu já até abordei aqui no outro episódio. Eu fico chocada com aquele termo que os artistas, principalmente, né, utilizam nas redes sociais, que quando eles estão passando uma situação horrível, eles colocam: "Ó, tá, ó, gente, é vida real aqui, tá? Só para mostrar que aqui é vida real". Como se vida real, para você viver a vida real, você tem que se lascar. Tipo, só o que é ruim é vida real, essa impressão que me passa. Sim, Quando fala: "Ai, ó, tô perrengue, tá, porque isso que é vida real". Não, eu não acho, eu acho que tudo lógico, a vida é feita de tudo, de altos e baixos, mas do jeito que é vendido, é isso, leva a gente para esse lugar que você falou, como se fosse normal, o sofrimento que é normal. Ser feliz de vez em exato, quando é lucro, sabe assim? exato. Isso eu acho muito triste essa visão, assim, não Sim, gosto sim. desse. Perfeito. E aí, em contramão disso, né, que aí é o que eu sinto, né, que a gente vive muito nessa dualidade, em contramão disso também é vendido, né, a positividade tóxica, que tem que estar com um sorriso no rosto a todo momento, que não vai ter dias de sofrimento, que vai, né? Então, é um desequilíbrio mesmo, uma ambiguidade, né? Eu consigo Uhum, perceber muito isso, assim, uma ambiguidade. Então, ou, né, estamos só ali na dor e no sofrimento, ou mascarando essa dor e sofrimento com, né, uma compra, um consumismo, vícios. Então, a percepção que eu tenho mesmo quando eu trago essa questão da dualidade é isso, né? Nós olhamos para a vida já, ou isso ou aquilo. Se eu tenho isso, então se eu estou triste, eu não posso ser feliz. Se eu estou feliz, eu não posso, né, acessar a tristeza. E não. Todas essas emoções e todos esses sentimentos estão dentro de nós. A sim. questão é, eu fico presa só na dor e no sofrimento e não consigo olhar as possibilidades à minha volta? Ou eu estou presa nessa positividade tóxica, né, bypass espiritual, porque agora tem esse termo também, né? Não sei se você já Nunca ouviu falar. ouvi. Não? Não. O bypass espiritual é uma nomenclatura, né, que traz essa, como se colocássemos a espiritualidade acima de qualquer coisa, e assim, não, isso não acontece comigo porque eu estou, né, faço yoga, medito, tomo Aham. medicina, tomo ayahuasca, né, como Então, se esse fosse o único caminho. você tá o tempo todo então, você conseguiu ir para outra dimensão e ficou lá, né, porque nessa daqui tá tudo acontecendo. Exato, exatamente. Então, essa negação também, né? Então, a gente entra, às vezes, nesse caminho da espiritualidade, da expansão da consciência, de tudo é luz, tudo é amor, mas para lá, né? Também tem a dor, também tem, né, todos os lugares, também somos um ser humano, né, encarnado, e temos os nossos vícios, as nossas coisas, né, que trazem, que é bom, trazem a gente para essa humanidade, né, estar aqui, Sim, estar presente. Então, que eu sinto com essa fala que eu trouxe agora, né? É esse lugar de ir cada vez mais encontrando o equilíbrio. O equilíbrio para mim, talvez não é o mesmo equilíbrio para você, não é o mesmo uhum, equilíbrio para o Gabriel, para tua mãe, né? Cada um tem ali o seu ponto de equilíbrio e vivendo mesmo tudo que se precisa viver, mas talvez com mais consciência, né? sim, Então assim, eu briguei, ok, briguei, sabe? Veio esse impulso da raiva, veio essa
essa cobrança para lá, deixa eu respirar, deixa eu sentir o que chegou aqui, qual é o sentimento que está chegando aqui, né? Dizer para outra Sim, pessoa, olha, sinto muito, não tem a ver com você, tem a ver comigo, né? É o meu processo, é o que eu estou vivendo agora. Então, acho que esse reconhecer, né, de cada uma das fases ali na tua vida, né? Então, basicamente é sim, isso. Como é que sem chega, né? dúvida. Faz sentido isso para Nossa, você? totalmente. E assim, isso que você estava falando, né, do equilíbrio, de cada um ter o seu, que eu acho que isso está muito ligado também ao time de cada um, de evolução, cada um veio com uma jornada aqui, né. Eu falo que a gente você deu o exemplo da minha mãe, né, trouxe o Gabi, eu falo para minha mãe, assim, eu sinto muita honra de ser parceira dela nessa jornada aqui, porque eu penso que somos parceiros, mas ainda assim, cada um em alguns, né, ou melhor, o tempo todo na sua individualidade, né, a gente está Sim, trocando, tá o tempo agora, né, para quem me conhece mais de pertinho sabe que eu nunca estive tão grudada à minha mãe, assim, a gente trabalha junto, então a gente hoje tem o espaço em casa, então a gente fica 24 horas junto. Ontem mesmo ela brincou, falou assim: "Ai, vamos tomar um café", num café que a gente gosta aqui perto. Ela falou: "A gente passa tanto tempo tão pouco tempo junto, vamos tomar um café junto", tipo, brincando, né, assim, quase que a gente não tá junta, né, mas mesmo assim eu percebo que a gente tá em time bem diferente, em alguns momentos isso fica bem latente, assim. Em alguns momentos você fala: "Nossa, olha que legal essa parceria que a gente está tendo aqui, né, de trabalho, de missão, lindo". Mas em alguns momentos ali, né, você percebe também a individualidade do tempo de evolução, do que eu preciso aprender, do que eu vim resgatar, do que ela veio, né, do que eu vim trazendo também os conhecimentos que eu trouxe, os conhecimentos que ela trouxe, enfim. Então esse olhar também tem que ser muito consciente, né, do outro, de mim e do outro. Mas eu queria voltar um pouco no que você trouxe sobre o não é porque eu escolhi, porque eu tô vivendo a conexão, né, um momento mais conectada, e aí você falou que eu já não fui. Eu penso que, assim, a gente só conhece o significado de estar conectado se algum dia a gente consegue reconhecer que esteve totalmente desconectado, né, que eu vejo isso na minha história, assim. Hoje eu consigo entender quando eu tô conectada, e porque eu já tive bem fora, bem desconectada, de olhar e falar: "Nossa", né, não num olhar negativo, que eu acho que cada momento da vida a gente tem um nível de conhecimento, de sabedoria e tal. Então, já me perdoei, já fiz as pazes com essas versões anteriores, mas consigo ver que em outros momentos eu não tinha, né, a informação que eu tenho hoje, cuidava bem pouco dessas áreas e tal. E outra coisa legal que você falou não é porque eu escolhi me dedicar à espiritualidade que eu virei um Buda, né, iluminado. Né, que eu falo minha mãe fala assim: "É fácil ser Buda lá no alto da montanha, vem ser Buda aqui em São Paulo, né, no centro de São Paulo todo dia". Não é gente, não é assim. E eu vejo que existe essa cobrança. Eu agora menos, porque também agora eu dou bem menos oportunidade para esse tipo de coisa. Mas no início da minha jornada, eu lembro que muitas pessoas falavam: "Nossa, mas você tá acontecendo isso com você, você não é espiritualizada? Nossa, mas você não está seguindo o caminho do autoconhecimento? Você não deveria estar", como se, nossa, a gente escolhesse e realmente fosse virasse: "Ah, é agora, é luz". Você não pode ter um momento, né, até eu brinco às vezes com minha mãe: "Hoje não, querida, hoje eu estou surtada", né, eu dou aula de CNV e tem dia que eu falo: "Pôs a CNV no bolso, que hoje não tá funcionando". Então, assim, todo mundo tem seus desafios, seus dias, né, nós como mulheres, eu gosto bastante de falar isso, de nós como mulheres ainda temos essa questão de lua, hormônios, né, conexão com as fases e tal, tudo isso influencia. Então se você traz esse conhecimento, você escolhe se acolher e falar: "Não, espera aí", né, como você falou, por quê? Por que esse estresse, esse sentimento está me trazendo? Por que que eu me irritei? Por que que eu explodi? Qual a mensagem disso? Qual é a oportunidade de evolução que tem aqui? Porque tudo leva a gente para um nível maior, se a gente quiser, tiver com esse olhar, né, lógico. E não no automático de: "Ah, os dias são difíceis mesmo, porque não estamos aqui à toa, né, nessa dimensão, que todo mundo veio aqui doar e aprender aqui, então não dá nem pra gente também ficar nessa positividade que você falou, né, na positividade tóxica, fingindo que nada acontece, porque as coisas acontecem todos os dias. Não dá pra gente só se alimentar do ruim, que eu acho que sim. infelizmente, a TV, por exemplo, né, mostra isso. Eu falo que eu sonho com um dia que eles vão montar um jornal só de boas notícias. Ia ser incrível. Você acha que não achariam 40 minutos de boa notícia para contar num jornal, né? E aí você também falou sobre o lance de negar sentimentos, ou vou ser muito feliz, ou eu vou ser muito triste, não dá para ser as 2 coisas.
Cara, se a gente estiver realmente na autoobservação, a gente percebe que durante o dia, num dia, 24 horas, Sim, você consegue ser triste, feliz várias vezes no seu dia, né. Uma exatamente. notícia que você viu ruim na TV, que você fala: "Poxa, que chateação, né, viver num país que está vivendo isso", e aí dali a pouco você recebe uma boa notícia, passa por um atendimento bacana, então você já ficou feliz com, né, com a evolução de alguém, de poder ajudar alguém. Então, assim, durante o dia você consegue viver todas essas emoções, imagina, eu vou negar e falar não, ou um ou outro, não tem como, impossível. Exatamente. E deixa eu te perguntar, agora falando assim do seu dia a dia, né, agora a gente estava falando do dia, né, várias emoções no dia, quais são as atividades hoje que você faz aí no seu dia a dia que te dão mais prazer, né? Hoje eu tive a oportunidade, o pessoal que está ouvindo, de conhecer já o Recanto Mãe Divina, um lugar muito lindo, muito verde, muito abençoado, tem lá as galinhas, né, as hortinhas, tem várias coisas deliciosas aí, eu vi ontem você postando, né, que vocês fizeram uma colheita, então eu queria que você me falasse um pouquinho do seu dia a dia e quais são as atividades que estão te dando mais prazer aí nesse momento. Então, assim, né, como até a gente havia conversado, né, antes, que acabou não acontecendo a oportunidade dessa entrevista, né, porque tanto eu como o Gabriel, nesse caminho, né, de autoconhecimento, de autopercepção, das medicinas, do xamanismo, das terapias, né, nós começamos a sentir um chamado muito grande no nosso coração de poder ter um espaço que esse nosso dharma, né, pudesse se manifestar, principalmente para Uhum. nós, né, para a gente poder se sentir melhor, estar mais próximos da natureza e também poder compartilhar isso com pessoas que estejam ressoando, né, estejam abertas e dispostas a também a viver isso. E aí então nós começamos, né, nessa busca, assim, e foi uma busca bem árdua, foi um aprendizado, assim, gigantesco, então isso que eu tô te dizendo, né, de viver, assim, todas as emoções no mesmo dia, nós passamos por fases, assim, bem desafiadoras, mas o que que eu sinto, né, dentro de tudo isso? Que é aprendizado. Então, se a gente tem uma ótica e um olhar voltado, né, para tudo que chega na nossa vida tem um propósito, né? Porque eu super me perguntava, falava, Deus, deusa, né? Quando é que vai chegar? Estamos aqui rezando, né? Estamos aqui fazendo a nossa parte, enfim. E aí, cada vez, né, cada consagração de medicina, cada ritual de ayahuasca, ou com outras medicinas, cursos, né, como a gente estava falando aqui anteriormente, ia limpando uma partinha, sabe? Eu e o Gabriel, a gente sentia muito isso. Então, partes nossas que precisavam ainda serem olhadas, serem limpas, serem revisitadas, né? Traumas que nós já passamos com outras pessoas, com grupos, enfim, com coisas, que precisava encontrar um lugar de muito mais equilíbrio para que a gente tivesse pronto para sustentar uma egrégora, né? Para ser guardiões, assim, de um local. Então a gente hoje, né, consegue enxergar que tudo realmente foi perfeito como foi, assim. E aí chegou, né, o Recanto Mãe Divina, chegou o nome, chegou toda a estrutura, o lugar, né, a cidade. Então, hoje, assim, eu posso dizer, por isso que eu comecei dizendo, né, que hoje eu estou muito mais em paz, assim, com essas áreas da vida, justamente por isso, né, por poder estar num lugar que me conecta, eu tenho uma ligação muito forte, muito profunda com a natureza, então eu preciso de terra, eu preciso pisar na terra, sabe, eu preciso pisar no mato, eu preciso mexer com uma planta, isso é uma necessidade do meu ser. Você ficou muito tempo sem fazer isso, né, então, eu até brinco, eu falo, São Paulo é só para apreciar ali a gastronomia, né, porque assim, eu admiro muito quem consegue, né? E assim, é necessário, por isso que tem tantos pontos de luz em São Paulo e em outras cidades, né? Porque Uhum. tem, né, essa coisa dos prédios mesmo, a densidade, muito concreto, pouca natureza, né? Então isso me tira um pouco assim, tenho que me preparar. Então, vou para São Paulo, ótimo, deixa eu me preparar aqui, né, para ir para São Sim. Paulo, que é necessário, é bom, tenho amigos queridos, né? Inclusive, estamos devendo uma visita aí para vocês, Sim, né? é. Mas aqui quando você vier aqui, eu já te antecipo que você não vai sentir essa energia de São Paulo tão forte, até porque eu estou mais afastada do centrão Ai, que ali, bom. e aqui, assim, no espaço, a gente trouxe muito isso da natureza. Todo mundo que entra aqui Ai, que fala assim: "Gente, é um delícia. lugar à parte", assim, é um lugar no meio de um lugar que você fala: "Não existe, esse lugar não tem nada a ver com isso". Que Então é legal. muito diferente. Mas isso que você falou é importante falar da diferença da energia. Eu falo, até eu que estou aqui em São Paulo, eu tenho que me preparar para ir para os lugares, assim, mais no centro e tal, porque se a gente está realmente
conectado e observando, né, o corpo, o seu físico mesmo te dá essa resposta da mudança de Sim, energia. Nossa, exato. mexe com tudo, mexe até às vezes dá até ânsia de vômito, assim, você sente de tudo, teto Sim, preto já tive, de entrar num lugar e falar: "Oh, meu Deus". Porque aqui, quando a gente trabalha em casa, né, aqui a gente fica o tempo todo, né, conectado com isso. É incenso, então o tempo todo a gente tá ancorando energia aqui, em cristais e tal, então você tá ali acostumada naquele nível vibratório. Quando você sai, nossa senhora, já aconteceu, assim, de passar mal mesmo, então tem que é. se proteger, né, se preparar, Exato, né. exato. E aí é isso, mas que também é importante, né, que você não vai deixar Uhum, de viver e de fazer as coisas, porque tem uhum, isso. Não, é aprender a lidar, né, então por isso que eu sim, falo, né, eu me preparo e vou, né. Mas bom saber que aí é um lugar, né, você já tinha comentado mesmo, né, que o pessoal chega e fala: "Nem parece que sim, está em São Paulo, né, que delícia, vamos combinar, né, vamos esse sim. encontro, já que vocês vieram também aqui nos conhecer". Então hoje, como é que está a minha rotina, né, eu me divido então entre as aulas de yoga, né, então tem uma escola online junto com uma parceira super querida, que é o Raízes do Yoga. Então nós temos aulas 2 vezes por semana, ao vivo, e os conteúdos gravados. E aí eu dou aula de yoga também online, né, para algumas pessoas, principalmente para mulheres, porque eu gosto muito de trabalhar com o feminino e o yoga. Então tem uma linha que eu gosto muito, que é yoga para os ciclos da mulher. Então a gente traz uma prática voltada para cada fase do ciclo. Então, né, a fase pré-menstrual, a fase da lunação menstrual, a fase da donzela, que é a nossa lua crescente, e a nossa fase de lua cheia, que é a mãe. Então, cada fase tem uma prática específica. E aí eu trago então essa visão da yoga terapia, né? E aí tem os atendimentos, né, na linha da psicologia transpessoal e terapia feminina, e os cuidados aqui, né? E os cuidados comigo, com o meu companheiro. Então, o meu dia realmente vai sendo dividido assim. Qualquer pausa hoje que eu tenho assim entre um atendimento, uma aula e outra, eu corro ali para a grama, sabe? Vou regar as plantinhas, vou mexer um pouco na terra, vou conversar com as galinhas, sabe? A gente ainda está na fase de organização ainda de algumas coisas, né? Vai fazer um mês e Uhum, meio ainda que nós mudamos para cá, mas basicamente é isso, assim, para mim é bem importante ter os meus momentos também, né? Momento ali que eu paro. Ontem mesmo foi um dia desses, assim, eu precisei, né, parar. Acordei, não estava muito me sentindo muito bem ontem, e aí desmarquei, né, as coisas que eu tinha assim de manhã. Aí parei, fui lá, passei, o Gabs passou um rapé, né? Fiquei na natureza, na grama, recebendo os raios do sol, né? Me nutrindo ali daquela energia. Depois dei um tibum assim na piscina para dar uma uma voltada, acordada, uma acordada ali, né? Então hoje eu me sinto de verdade muito agraciada, né? De poder também ter esses momentos. A minha agenda é bem cheia assim de atendimentos, graças a Deus, mas eu também tenho essa necessidade de hora ou outra também ter as minhas pausas, ter o meu momento. Eu acredito que essa é talvez a grande diferença, né? Quando a gente fala de autocuidado, de autoamor, é isso, né? De compaixão por nós, de entender qual é o meu momento. Se eu estou sim. bem, eu posso ajudar, eu posso, né, trazer alguns insights, facilitar o caminho, às vezes, de alguma pessoa. Porém, se eu não estou bem, como é que eu vou fazer isso? Eu vou só projetar as minhas dores, as minhas faltas, né? Então, essa é a importância. Então, eu percebo que, assim, quem está nesse caminho, e principalmente atua com isso, né, com espiritualidade, autoconhecimento, somos testados a todo momento, né? Você está aí, você com a sua mãe, você sabe disso. A todo momento nós estamos sendo testados. E aí eu até brinco, eu falo, o karma é muito grande, né? Porque, assim, para a gente estar fazendo o que está fazendo, a gente já passou por tantas coisas, né? E ainda vai passar por tantas coisas. Então, assim, às vezes tem até uma romantização, né? Falar, ah, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, como a gente estava Não, falando anteriormente, tem os momentos lindos e maravilhosos, sim, né? De expansão e de conexão, que isso é maravilhoso. Mas também tem os momentos muito desafiadores de sustentar a energia de um trabalho, né? De sustentar sim. a energia de algumas pessoas, de abrir rituais, né? Então, por exemplo, eu vou conduzir um ritual amanhã de cacau. Então, eu percebi que também isso, né? Eu já estava sintonizando ali as pessoas que vão chegar. Então, o trabalho ele começa muito antes. Um atendimento ele começa muito antes. Não é só na hora que você liga a câmera ou que você está atendendo alguém presencial, né? Sim. Aquela conexão, aquela energia, ela já está fluindo ali há muito tempo. Então, eu venho assim, né? Então, eu estou desbravando ainda tudo que está chegando, né? Nesse novo momento da nossa vida.
Mas, no geral, basicamente a minha rotina é essa, Flávia. Maravilhosa. Nossa, super legal isso que você falou, né. Hoje de manhã mesmo eu estava explicando sobre o campo para um cliente, e falando para ele, porque tudo realmente começa muito antes, e esses trabalhos, né, imagina, o pessoal acha: "Ah, é só abrir a casa e acender a vela", não é bem assim não, imagina. Isso já começou muito antes, as canalizações, né, você se conectando com as energias, isso que você falou de ancorar, de ser quando você se propõe a ser guardiã de uma casa, né, que aqui a gente é guardiã e aí eu me coloco sempre nessa posição de assistência, né, dos rituais e tal. Mas aí quando você vai ver na prática, assim, você sabe que você não é, né, você é parte da egrégora ali, e quantas noites depois, se você não se cuida energeticamente, ali você tem que cortar fios, que você acabou, né, se ligando, se você não sabe se cuidar, você sofre muito. Então é um caminho que você vai aprendendo todo dia, cada ritual, cada encontro, cada atendimento a gente vai. E eu também tomo bastante cuidado como você, se eu não me sinto bem, eu não atendo, porque eu penso que a gente só dá aquilo que tem. Então, se é um dia que eu estou sem nada para dar, eu não tenho como conectar aqui. Sou muito sincera em relação a isso, assim, com as pessoas que eu atendo, porque eu acho que isso é um compromisso, né, Sim. quando você vai facilitar uma jornada de autoconhecimento, trabalhar com energia, você tem que saber se observar e falar: "Não, hoje realmente eu tenho que me dar e não expandir, não entregar", né. Então eu concordo, assim, compartilho com você. E agora eu vou no sentido oposto, assim, que a gente não faz só o que ama, né, então eu queria saber, assim, quais são as atividades que você tem aí que, se pudesse escolher, não faria, né, não é algo que, eu adoro fazer, mas faço. Tem alguma aí? Lavar louça. Sério? Eu amo lavar louça, olha É, só. eu não suporto. Me dá um banheiro, me dá 10 banheiros para lavar. Eu adoro. Uma casa para limpar, adoro. Agora a Caraca, louça. E aí, em contramão disso, o Gabs adora. É o momento que ele bota lá os podcasts dele, isso, né? Que ele eu veste amo, você, sabe? As suas entrevistas, os eu amo. conteúdos. Ele faz isso. Então, a gente tem essas divisões aqui. Ele cuida. Não que eu não lave, eu lavo. Mas, assim, Sim, vou falar sim. uma coisa que eu não suporto fazer. Duas: lavar louça e arrumar guarda-roupa. São Caramba, duas coisas que eu não gosto de fazer. Agora o restante, assim, acaba fluindo e indo bem tranquilo, assim. Mas são duas pedrinhas no meu sapato, assim, sabe? sempre tem, todo mundo, né, que eu É, sempre trago essa super. pergunta que eu acho engraçado. E muita gente fala lava-louça, sabia? E eu amo desde sempre. Hoje eu já entendi qual que é a minha relação com essa questão, eu chamo de lava-louça de meditação ativa para mim, porque é o momento ali que eu tô ali ou escutando alguma coisa, algum conteúdo, né, de estudo ou assistindo stand-up, que eu amo lavar louça assistindo stand-up, que eu gosto muito. E eu também percebi, né, nesse caminho do autoconhecimento, que a louça, sabe por que ela me dá prazer? Porque é uma atividade que ela tem começo, meio e fim. Então, Uhum. para mim, aquilo você terminar e ver aquela pia, assim, lá sabe, limpinha, eu sou aquelas que lava, seca, guarda e limpa a pia. Então, para mim, eu acho que é a sensação de prazer de ter da missão cumprida, sabe, assim, ter uma Uhum. ligação com isso. Então eu gosto bastante de lavar louça, Que mas aqui legal. já veio bastante lavar louça, a galera não gosta Ah, muito não. que legal. Você sabe que tem um Instagram que eu adoro, que se chama Terapia. Não sei se você já viu. Não. Não? A pessoa entrevista a outra lavando louça. Ah, é? Então, terapia, né? Aham. Na pia. Então, você tá ali lavando a louça e ela vai contando a história. São histórias, assim, maravilhosas. Bota ali um celularzinho gravando e ela tá ali lavando a louça, sabe? Eu adoro assistir também essas histórias, assim. Eu Que gosto muito de legal. coisas reais, assim. Não sou muito ligada Sim. a coisas de ficção. Eu gosto de Aham. coisas mais reais, assim. E esse eu adoro. Depois eu vou te mandar. Me Super manda legal. sim, que eu quero ver. Aproveitando que você está falando aí de coisas de assistir, né, ficção e tal, tem algum livro, filme ou música, assim, marcante na sua jornada, assim, na sua vida, que fez muito sentido? Eu queria que você trouxesse aí de dica para quem está ouvindo a gente, que possa fazer Sim. sentido. Olha, eu amo oráculo. Então eu tenho assim uma infinidade aqui, porque eu adoro tirar assim os oráculos nos atendimentos, nas aulas, né? Eu até separei um aqui para te mostrar, que aí acho que vai de encontro até com o livro que eu sinto de compartilhar.
Esse aqui é Ah, eu Oráculo. já vi esse oráculo na internet, da Mulher Selvagem. Oráculo da Mulher Selvagem, uma jornada ao encontro do feminino sagrado. E Aham. aí um dos livros que para mim assim é muito transformadores e que eu gosto muito de utilizar como um livro oracular e também indicar assim dentro dos processos, né, terapêuticos e construir uma narrativa ali junto com a mulher é o livro da doutora Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos, né? Esse livro para Um mim é um clássico. marco mesmo. Vejo ele como um grande desvendar aí da psique feminina, por mais que tenha uma linguagem, né, às vezes um pouco mais densa, mas eu sempre compartilho junto com outro podcast que eu adoro, que é das Meninas do Sul, que chama Talvez Seja Isso. Não sei se você conhece. Não, não Não, conheço, mas já vou seguir. maravilhoso, maravilhoso, assim. E agora elas lançaram também uma jornada de planejamento selvagem, né? Então trazendo, ajudando ali, talvez um coaching, né? Ajudando as mulheres a olhar para algumas questões, né? E eu adoro, porque é isso, é um bate-papo, parece uma conversa de amigas, assim, né? Aham. Então é muito descontraído, mas elas vão trazendo os temas. Então é maravilhoso, assim. E um dos contos que eu mais amo, que eu mais gosto, assim, tem três, na verdade, mas o primeiro é o da Vasalisa, né? Que não sei se você já leu o livro, Não, não Mulheres conheço. que Correm com os Lobos, Não, eu já comecei, não? mas eu achei é Você isso que tá... você falou, que a leitura é muito densa. Exato, porque E é aí isso, a eu gente... cheguei na página 15, eu acho. Cadê ele? Deixa eu ver se ele tá aqui por perto para eu pegar. Não tô... Ah, achei ele. Daqui a pouco eu vou ali pegar, tá na prateleira. O segredo dele, que eu, assim, para mim, né, que faz sentido, é você não ler ele de uma forma que a gente lê todos os livros, né, que lemos do começo ao fim. Ele é um livro Aham. oracular. Então, um dia você pega o livro e você abre, né? Tem até ele em PDF também, é bem comum, assim, compartilhar. Você Sim. abre ele, aquele conto que saiu, você pode ter certeza que vai ter ali uma mensagem para você. Então, o que eu mais gosto? Da Hum. Vasalisa, porque a Vasalisa, ela traz esse resgate da intuição feminina, né? Então, Vasalisa é uma bonequinha, e aí dentro dos processos terapêuticos eu gosto de construir a boneca, né, junto com os pacientes, assim, para ser um amuleto mesmo, para colocar ali uma força, né, trazer como um instrumento de poder, de resgate dessa intuição. E aí, Uhum. com esse conto da Vasalisa, a gente já quebra algo que é muito recorrente, principalmente entre nós mulheres, né? Aquela síndrome da mãe boa demais, né? Ou seja, aquele espelhar da mãe, seja ela como for, e trazer aquela persona para a nossa vida, né? Então, esse é um conto que eu adoro. O segundo é do Patinho Feio, que também fala sobre 4 arquétipos diferentes de mãe. Então, cada um deles eu gosto de trazer uma dinâmica, né? A gente faz uma construção ali de toda a narrativa do texto. E o terceiro, que eu gosto muito, indico bastante, é o Barba Azul, né, que fala sobre os abusos. Não somente os abusos do outro para conosco, mas os nossos próprios abusos. O quanto nós não respeitamos, né, o nosso desejo, a nossa vontade, o quanto não ouvimos a nossa intuição. Então, esse é o livro assim, que é disparado, eu sempre indico, sempre estou compartilhando, porque tem muito aprendizado. E Sim. aí, aliado com o podcast, você traz uma leveza. Você fala, essa parte aqui que eu não entendi, então é isso, tá querendo dizer isso, né? Ou dentro de um contexto terapêutico. Esse podcast que você indicou, ele fala sobre o livro, Sobre o livro, né? exatamente. Elas comentam sobre a Cada leitura. capítulo. Tem vários, né? Que Vários legal. podcasts que fazem isso, mas delas eu gosto muito, porque é uma forma muito descontraída. É muito gostoso, sabe? Ouvir. Parece que você tá ouvindo assim, você tá conversando com as suas amigas. Então é muito Sim. gostoso, é leve, sabe? Uhum. Então, para aquela, às vezes, conteúdo mais denso, né? Que o livro traz, às vezes mais elaborado com as palavras, elas desconstroem isso de uma maneira muito gostosa. Então, fica a dica. E aí elas têm outros projetos também ali dentro do podcast. Sim. Então era isso, chama, né, o canal. Então, talvez seja isso. Talvez seja isso. Aí eu já tô Isso. já tô no. Ah, então era isso. Escuta, e todos esses contos que você trouxe estão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então Isso. você me abriu agora assim uma estrada, porque assim, eu tenho esse livro tanto em PDF como físico. Eu acho o físico lindo, ele tem uma capa dura vermelha, assim, a coisa Sim. mais linda.
E eu sempre pego e aí falo: "Nossa, eu acho, assim, o início da leitura, eu acho meio maçante", então eu nunca dou continuidade. Então quando eu vejo, já estou em outra leitura e já caiu no esquecimento. Então eu vou começar a ler nesse sentido que você trouxe, de oráculo mesmo. Oracular, Vou exato. abrir, vou ver qual a mensagem vem, né, fazer esse trabalho de campo, assim, de comunicação, porque eu também sou muito fã de oráculo, tenho alguns aqui também, gosto de abrir. E recentemente comprei 2, uma da, você falou, né, antes da gente entrar no office, você falou sobre Artemis e Atena, né. Aham. E eu comprei uma da Atena e uma Afrodite, né, são 2 oráculos diferentes, que eu tô com Que uma legal! duende do amor, então eu queria trazer para essa duende do amor o oráculo da Afrodite, né. E eu gosto de me comunicar ali com os elementais, através do oráculo, das mensagens e tal, então sou super fã também de oráculos, gosto bastante. Mas Ah, muito legal. Então fica a dica aí, amei, eh, e para quem tinha essa dificuldade, né, eu sei que tem uma amiga aqui que me escuta que também a gente já compartilhou essa dificuldade da leitura, então fica essa dica, já vou saindo daqui, já vou mandar um WhatsApp para ela, falar: "Ó, é um livro Exato. para ler Oracular, oracular". exatamente. Ô Cat, e assim, e de música, tem alguma música, assim, para deixar, assim, pro pessoal, uma música que converse com Tem. você? Tem uma música que eu adoro, eu uso super no detox, né, que eu conduzo, como a gente estava falando antes, né, o detox para finalizações de ciclos, né, divórcios energéticos. E aí tem uma música que eu sou apaixonada, que é aquela Me Curar de Mim, né, que é Da Flaira, da linda. Flaira. Eu amo essa música porque eu acho que ela traz, assim, sinto, né, que ela traz muito essa humanidade, né? Então, o quanto sim, nós estamos no processo, sim, trabalhamos com isso, mas a todo momento estamos nos revendo, né? Então, a todo momento a gente olha e fala, poxa, eu tenho sentimento, né? Eu sinto inveja, eu sinto culpa, eu sinto medo, eu sinto dúvida, né? Eu sinto repressão, eu tenho, né, resistência de fazer alguma coisa. E não é sobre o outro, né? O outro, Sim, eu brinco, né? Eu falo, o outro, ele é só coadjuvante, né? É um mero é isso ali mesmo. coadjuvante, né, na nossa vida. O papel principal somos nós. Se o papel principal somos nós, então para lá. Né? Uma coisa que me incomoda no outro é a maior fonte de aprendizado para mim. Para eu olhar para o meu umbigo, né, olhar para dentro de mim, ver em que dimensão aquilo está me incomodando. Então essa música, assim, ela fala comigo, se comunica comigo de diversas formas. Todas as vezes que eu ouço, vem um insight novo, vem algo novo, assim, para compartilhar. Então, né, essa é a música que eu sinto de trazer aqui. Uma música de meditação, né, mesmo, assim, de você, aquela parte que ela fala, N palavras, assim, invejosa, avarenta, é legal quando você escuta essa música em meditação, saber como que essas palavras estão reverberando dentro, assim, como eu estou recebendo essa palavra, né, como que ela está soando, que é um pouco, assim, até de um exercício que a gente vivencia quando vai num curso de PNL, imersão, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, que é aquela roda de feedback negativo, de quais os Uhum, feedbacks negativos estão mais me incomodando nesse momento, estão fazendo meu coração dar aquela fisgada, que é o meu corpo dizendo: "Olha, tem coisa aí, tem um convite aí uhum. para você olhar, né, tem um lugar aí para você dar uma olhada". Então é bem legal. Você sabe que quando eu fui no Cacau Flow a primeira vez, né, que é o movimento do Murilo lá com a medicina do Sim. cacau, enfim, a Flaira estava lá, Ah, eu ia falar exatamente dele agora, porque ela há umas estava lá. semanas atrás eu vi que ele estava, ele filmou, né, ela cantando essa música e ele trouxe assim, né, uma chuva de insights, né, uma chuva de verdades assim, e que são às vezes tão dolorosas, né, às vezes de ouvir, porque às vezes a gente ouviu tanto isso de outras Sim, pessoas, né, mas assim, pera lá, vamos ouvir numa canção, né, eu brinco e falo que é um rezo, não é nem uma música, é um rezo, né, uma música de medicina mesmo, que se você está presente, você se conecta, isso chega assim numa dimensão muito profunda. Então hoje sim. é essa que eu compartilho com vocês. Maravilhosa. E a Flair eu não conhecia, né, pessoalmente, assim, nunca tinha visto ela pessoalmente. E ela é uma potência, assim, ela é uma piquitica, assim, uma simpatia, mas ela é a hora que ela abre a boca, assim, é uma potência, assim, é realmente uma medicina na voz, assim, é muito lindo de ver. Foi um presente, assim, até ele brincou no dia, ele falou: "Vocês estão de parabéns, hein, vocês materializaram a Flaira aqui hoje", que ela Que foi assim, legal. ela não era uma convidada confirmada, né, ela estava passando por São Paulo e foi lá no dia,
Então foi um Porque eu acho que ela presente. estava em um retiro, né? Teve até uma pessoa que eu conheço, uma mulher que estava num retiro junto com ela. Acho que ela teve uma passagem breve mesmo aí Sim, por São Paulo, né? E até falando no Murilo Gun, muito interessante, né? Esse movimento que ele vem trazendo né, fomentar o caminho das medicinas, né? Falar sobre sim, ayahuasca, falar sobre cacau, falar sobre, né, as medicinas da floresta, porque de alguma maneira, né, quem está nesse caminho às vezes se ressabia um pouco de sim, falar, né, com medo às vezes, né, dos preconceitos, dos julgamentos. Uma coisa que eu converso muito com o Gabriel, isso, né? Eu falo a importância de a gente falar, sabe? Sim, a gente consagra a medicina, né? Você tem vontade, você quer conhecer, ou você tem preconceito que você não conhece, né? Tá aqui, olha, tá disponível. Você tem vontade, você tem interesse de conhecer, né? Para quebrar, talvez, esse julgamento. E trazer mais para esse lugar, né, da normalidade, porque é normal tomar um Rivotril, mas não é normal, né, participar de um ritual de ayahuasca de 5 horas, que vai limpar aí, no mínimo, eu brinco, né, eu falo 5, 10 anos de terapia, no mínimo, né? sim. A mesma coisa Nossa, do cacau, né? sim. Você sabe que até me arrepiei aqui. Era exatamente isso que eu estava falando ontem, né, pro Gabriel, de a gente tem que realmente falar sobre esse assunto. Sair desse lugar assim de: "Ai, se alguém falar, se alguém abrir espaço, a gente fala, né, da medicina". Não, tem que chegar falando da cura, chegar falando das coisas que a gente vivencia tão maravilhosas através das medicinas. E eu também acho super legal o Murilo tá levando esse movimento, falando disso. Eu acho que a esposa dele acaba falando mais do que ele, mais Sim, abertamente do que a ele, das Dani. medicinas, isso. A Dani fala mais e ela vivencia, eu vejo eles assim em 2 caminhos diferentes. Até falei, no sábado eu estava no curso do Súriavan, do Condor Blanco, e ele apareceu lá, né, passou por lá, deu um oi e tal. E eles foram juntos, e eu estava falando para minha mãe lá, falei assim, ele, apesar de consagrar as medicinas e tal, ele tem uma linguagem muito prática, e como ele ficou muito tempo no corporativo, eu percebo que ele ainda fala de um jeito, apesar dele ter aberto já, até ele mesmo falando: "Ah, agora eu vesti a camisa e vou falar mesmo, só vou falar de energia, porque tudo é espiritualidade e tal". Antes ele já não falava nessa linguagem. Mas eu percebo que é mais a Dani que aprofunda nesse lance das vivências, da busca da visão e tal, são coisas, por exemplo, que ele não Sim, faz. Ele vai numa linha das medicinas, mas ele vai num caminho mais, ele navega numa linha diferente, assim. Mas estão ali falando, e esses encontros, assim, que eles estão fazendo lá no EIWA, né, que é um espaço, eles chamam de um portal Pachamama no centro de São Paulo, e realmente, assim, é um lugar muito iluminado, assim, é muito, muito bacana a energia que está ali. E são pessoas que estão compartilhando essa ideia de que a humanidade tem jeito sim, de que dá para a gente mudar, falando de amor, falando do Brasil, falando do porquê que a gente nasceu aqui no Brasil, qual é a missão desse planeta, né, qual a missão do país, de tudo, desde lá do planeta Terra, por que que a gente está inserido nessa dimensão, o que que a gente vai fazer aqui. Então, assim, é um conteúdo bem profundo e é uma galera que está bem afim mesmo de fazer alguma coisa por isso. E eu concordo com você. Por que é tão bonito falar que eu tô medicada, né, tem tanto meme falando: "Não, tô medicada, é Rivotrilzinho, é não sei quantas gotinhas de", mas não é bonito falar da cura através das medicinas, não posso falar que eu faço ritual. Outro caminho que eu falo, assim, né, muita gente que até aqui, trabalhando com a medicina e também vendo a jornada das medicinas, que eu acho que a galera está se abrindo, mas eu acho também que ainda tem muito esse ego de: "Eu me curei, mas eu não vou falar para ninguém como foi. Vou fingir que nasci assim". Não sei, você não sente um pouco isso? sim, sim. Tem isso e tem um movimento também, né, que eu percebo bastante, que é isso. Então, não, mas aí agora é só as medicinas, né? Você não faz mais nada da Ah, vida, é a né? E aí, terceirização, né. exato. Então, assim, joga tudo, né? Então, esses dois lados, a pessoa vive e guarda para ela, porque na real, muitas vezes é o medo do julgamento, né? E esse outro movimento de que, não, agora só a medicina salva. Não, a medicina talvez funcionou para nós, talvez não vai funcionar para outra pessoa. Para outra pessoa vai ter Uhum. que ficar 10 anos na terapia. Enquanto para outra, ela não vai suportar fazer uma sessão de terapia. E ela vai ter que tomar a Isso. medicina por 10 anos. Então, assim, eu acho que é esse olhar, né? Como a gente vem falando aqui, cada pessoa é muito única, né? Mas deixar mais acessível, né? Esse Uhum. lugar de que é possível sim você às vezes encontrar um alento para a tua dor através de uma medicina da floresta.
através de um abraço, através de uma conversa, através de uma troca de olhares, né? O que a gente viveu aqui na inauguração? A gente teve mais de 70 Sim. pessoas, assim, foi um presente receber todos vocês aqui. E o que a gente fez ali? Trocas, né? Cada um ofertando a sua medicina, que não necessariamente é a medicina da floresta, mas é a medicina de uma constelação, é a medicina de um abraço, é a medicina de uma prática de yoga, né? De uma troca sensitiva ali com o outro. Então, assim, uma fogueira, né? Uma palestra, uma música. Então, existem diversas trocas. Só que é isso, às vezes está muito seleto, muito restrito, né? Não acessível para as pessoas. Então, o que eu penso? Eu falo bastante isso com o Gabriel também. Quanto mais a gente traz isso, fala sobre isso, abre isso e dá possibilidade, quando a pessoa sentir o chamado, ela sabe onde procurar. Então, ela sabe que Isso, tem um é. ponto de luz aí em São Paulo, sabe que tem aqui em Campo Limpo, sabe que tem em Jundiaí, em São Roque, em Cotia. Existe. Não é algo velado. Existe às vezes do lado da nossa casa e a gente não sabe, né? Uhum. Pertinho ali. Eu tenho diversas pacientes que estão aí em São Paulo e às vezes elas falam, poxa, mas não tem nada. Eu falo, como não? Olha isso, eu não tô aí, mas tem, né? Diversos lugares. Agora eu vou compartilhar a casa de vocês também, porque assim, tem. Só que às vezes não, por esse medo, né, de falar, acho que a gente tem medo, de repente, da Inquisição que já vivemos, né, caças bruxas, porque eu sinto que é um medo, não é só meu, não é só seu, é de diversas pessoas, né? Sim. De falar, sim, eu trabalho com a medicina. Sim, eu estou oferecendo aqui possibilidades, terapia, né, palestra, curso, né? Mas sim, existe uma possibilidade, um cacau, um rapé, né, uma ayahuasca, que sim, pode, né, te trazer um benefício aí que você está há 20 anos sofrendo com uma dor e às vezes em uma consagração tudo aquilo você consegue botar para fora. E aí sim, você vai trabalhar tudo aquilo de uma outra maneira, trazer uma outra Sim. elaboração para a tua vida. Mas tô super nesse movimento aí da gente, né, Também. trazer com muito amor isso. Você sabe que eu me dei conta de que eu estava falando pouco, né, sobre isso, e eu também tenho essa visão que você falou, a pessoa, talvez ela não venha agora, mas ela sabe que existe um caminho, né. E quando uma amiga muito próxima falou: "Nossa, você já ouviu falar em medicinas integrativas?" Aí eu falei: "Gente", aí eu falei: "Você o espaço aqui que a gente tem chama Espaço Ação e Reação Medicinas Integrativas". Aí eu falei: "Gente, se a minha amiga não tá sabendo que eu trabalho com medicinas integrativas, realmente estou falando muito pouco sobre o que eu faço, não tá, né". Não é nem questão de trabalhar ou não, mas assim, ninguém tá sabendo que, né, porque ela numa conversa com uma dentista, ela: "Nossa, existe esse caminho, eu posso ser ajudada". E pô, eu estava do lado dela o tempo todo e em nenhum momento ela enxergou esse caminho. Eu falei: "Opa, espera aí". Então assim, realmente precisa falar mais sobre, precisa explicar mais sobre, e para as pessoas abrirem mesmo. É que assim, ainda é muita eu penso que a gente esbarra em várias coisas, né, tem essa questão do medo, né, das pessoas ainda, das inquisições, esse medo eu já não tenho mais, que eu tô naquela de se a Idade Média voltar, tô do lado das bruxas. Então, assim, já me assumi bruxa, já tô nessa vibe. Mas eu sinto medo, assim, ainda muito dessa terceirização das pessoas, sabe. Quando a gente se torna guardião e se propõe a fazer esse trabalho, essa missão com as medicinas, eu acho muito importante a gente medir isso. Quem vem terceirizando, porque aí acaba te colocando numa posição ruim, acaba vendendo uma imagem da medicina ruim por aí, porque acha que vai vir achar um milagre e não vai achar um milagre, né. Sim, você vem, toma uma, né, 5 horas na força da medicina, você consegue curar muitas feridas que talvez na vida inteira isso está batendo cabeça? Vai. Só que depois que você curar isso, você vai subir níveis. E não vai querer dizer que nunca mais você vai ter desafios. Não, seus desafios vão virar outros desafios. Então, assim, eu sinto muito eu tenho, não sei se a palavra é medo, mas essa questão ainda me pega, assim, Sim. da terceirização, das pessoas que vêm e buscam né, todo aquele trabalho, toda aquela ancoragem de energia que a gente faz, né, chama a espiritualidade para estar ali, né, amparando e tal, e a pessoa não fazer a parte dela, que eu acho que todo mundo tem que fazer a parte, né, a sua parte tem que ser feita também, né. Uhum. E essa questão que você trouxe do várias medicinas, né, eu gosto tanto de falar sobre isso, falo: "Gente, existe tanta ferramenta hoje, para tanta coisa, vamos buscar, não é mais só a terapia, não é, a gente já passou disso". Quando eu falo só a terapia, só o psicólogo, né, às vezes eu estou atendendo aqui, eu falo, eu me considero facilitadora, porque às vezes eu estou atendendo e aí eu percebo, a pessoa me buscou para trabalhar a organização, e eu percebo que ela está numa questão ali familiar, eu
indico, faz, ó, busca uma constelação, estuda sobre, entende, vê se ressoa em você e busca, vai fazer. E todas as ferramentas que eu tenho a oportunidade de conhecer, eu indico. Algumas eu posso fazer e outras eu indico pessoas que fazem, e é isso. O importante é a gente saber que tem que ajudar, todo mundo tem que se ajudar. Então as pessoas que mesmo que não trabalham com essas coisas, eu penso que elas têm que começar a falar. A minha mãe fala muito isso, assim, né, a gente tá com o espaço, minha mãe faz trabalho com ayahuasca desde 2007, e aí teve ela ficou um intervalo sem fazer, e aí a gente retomou em 2017 o espaço. E aí ela fala no começo ela falava assim: "Nossa", a gente recebia feedbacks, ela falava: "Eu queria que essa pessoa falasse isso para outras pessoas, contasse isso para outras pessoas também saberem que dá para melhorar, que dá para". E aí muita gente não fala, que é aquele negócio que eu te falei, parece que tá naquela posição de: "Não, eu vou vender que eu sou um sucesso, mas não vou falar da o que que eu fiz para ser, não vou falar onde eu me curei", sabe? É aquele negócio, eu descobri como que cura essa dor, mas não vou te falar o remédio, porque senão você vai saber que que eu já tive essa dor. Sabe aquela coisa assim? Uhum. Então eu acho ainda que as pessoas precisam se abrir para isso. Até quando eu estava trabalhando com mentoria de liderança, eu via isso até na mentoria da liderança. Então a pessoa tá lá, tá: "Ai, eu tô recebendo vários feedbacks legais, elogios da minha diretoria, da minha liderança". Eu falei: "Ah, que legal, e você falou que você tá, né, investindo nisso, nesse desenvolvimento". Não, não falei nada, né, tipo assim, eu quero ser elogiado, mas não vou falar que eu tô estudando para isso, entendeu. Isso é muito triste ainda, isso é muito ego, né. Sim, Então sim. É uma distorção, né, na verdade, assim. E é perceber, né, eu tenho um mantra que eu gosto muito, assim, pra mim, né, eu sempre tô aqui entoando, agora com espaço mais ainda. Falo: "Divino, né, grande espírito, que cheguem às pessoas que realmente estejam ressoando com a minha uhum, energia, com a energia do sim, espaço, com o que a gente pode oferecer para essa pessoa, né, e que de verdade, de repente, ela esteja aberta a viver isso. E se ela não tiver, tá tudo certo, ela nem vai chegar. Ou se ela chegar e perceber que não é isso, ela vai embora. Então, assim, eu uhum, agradeço as que chegam e eu agradeço as que vão também, né, porque sim, é isso, quando a gente, firma a nossa verdade, que eu acho que é até isso, na comunicação, no falar, né, expor mais esse campo aí desses outros trabalhos, né? Quando a gente firma e ancora a nossa verdade, o que faz sentido para nós, né? A gente está caminhando, a nossa fala está caminhando ali com os nossos passos, estamos vivendo isso. Eu sinto que quem chega está muito nessa vibração. sim, Mesmo sim, que a pessoa, né, esteja ali precisando muito de ajuda, esteja em níveis de consciência às vezes muito mais delicados, mas ela está disposta, né? sim, Disposta a algo diferente. Então, assim, eu sinto que esse alinhamento também é interessante. Porque sim, tem muitas pessoas que é isso, elas vivem e não vão falar, né? Ou elas chegam querendo, né, uma salvação e não vão ter, vão sair falando mal, né? Então, algumas coisinhas assim que a gente vai trazendo, né, para ir se protegendo sim, dentro de todo esse movimento, assim, né? Mas é sim, isso, falar sobre isso, né? Dar possibilidade para as pessoas conhecerem. Tem aquele instituto também que eu e o Gabriel a gente estuda, né? Do Eduardo Scherenberg, que é o Faneros, né? Que também é muito legal porque está unindo espiritualidade com ciência, né? Trazendo esses uhum, dois lugares e estudos, né? Lindíssimos, trazendo já a utilização das medicinas, dos psicodélicos, em casos que a pessoa já estava desenganada ali, né? Principalmente em casos depressivos. Tenho muitos pacientes que também consagram, assim, quando eu sinto, olha, vai fazer um rapé, ensino como é que faz, né? Os pacientes aqui à distância passam rapé e conseguem perceber toda a diferença, tomam florais alquímicos, quando a gente sente, vem para as medicinas também, faz um atendimento individual com o Gabriel. Então, assim, tá aqui, tá disponível, né? Se sim, você sim, quer, tipo, se essa sua amiga quiser consagrar, ela já sabe que tem na tua casa, né? sim, sim. Não, é isso sim. Você sabe que esse papo que a gente está tendo agora, assim, essa parte, tá totalmente conectada com o que eu estava falando ontem, né, com o Gabriel. É isso, a gente tem que realmente falar dessa verdade, falar das medicinas, falar do que a gente está vivendo, porque é o que eu estou vivendo hoje. E antigamente era mesmo, era essa, eu me via nesse papel, assim, de, quando tem espaço eu falo, e não falar, porque, na verdade, o espaço já existe há muito tempo, as pessoas estão buscando, né, estão buscando se curar, se conhecer, não é à toa que está
tão latente esse negócio, essa busca do autoconhecimento, da saúde mental, né, a gente precisou passar por uma pandemia para chegar nesse limite, das pessoas entenderem que não é só louco que faz terapia, que não tem que estar batendo a cabeça na parede para buscar para buscar um Uma acalento ajuda, né? do coração ou acalmar a mente, não é só quando você está no meio do furacão, é todo dia pode ser melhor, você não precisa estar na dor para buscar o amor, eu acho que é isso. Não precisa chegar no extremo, né, dá para você buscar antes. Mas eu concordo e a gente está caminhando para o final, infelizmente, mas, daria para a gente ficar horas falando sobre essas questões Sim, das sim. medicinas. Mas eu queria finalizar com uma pergunta, assim, que eu gosto sempre de fazer aqui, né, que eu estava já fazendo essa pergunta antes do Jô Soares partir, porque tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala que no momento, né, dizem que quando a gente morre, a nossa vida passa como um filme aos nossos olhos, que a gente cabe a nós aqui, enquanto encarnados, fazer com que vale a pena assistir esse filme no final, né. Então eu queria que, assim, que você me falasse um pouquinho, assim, qual o filme que você espera, né, qual o legado aí que você quer deixar? Que filme que você quer assistir, esse curta que na hora ali vai ser um longa, mas por aqui é curta, nessa dimensão vai ser um curta. Ah, muito legal. Muito interessante você trazer essa pergunta, assim, e até me emociono, porque é tão profundo, né? Você pensar Sim, assim, poxa vida, o que que você quer, né? Que lembrem, né? Qual é o filme que você quer ver ali naqueles últimos suspiros, né? Ali da sua vida, da sim, sua jornada. Mas o que eu sinto, assim, muito forte é estar mesmo, né, a serviço. Isso é o que vibra muito o meu coração, né? Estar a serviço do grande espírito, da grande deusa, né? Poder ser um instrumento mesmo, assim, de compartilhar, né? O amor, a leveza, né? A gratidão, de poder, de repente, se, né? Eu sinto, assim, se no final ali da vida eu tiver, né, contribuído 1% assim para a vida de alguém, eu já vou estar muito satisfeita, assim. E talvez é um pouco do que eu estou vivendo hoje, né? Como quando eu sim, falo dessa satisfação é isso. Eu acho que assim, a gente vem, né, e vive e viveu tantas eras e ainda o movimento de tanta superficialidade, de tanto vazio, né, de tanta indiferença, de tanta dor, que é chegada a era mesmo do amor. O aprendizado, ele pode vir por o amor, mesmo que você tenha dor, mesmo que você sofra, né? Mas é por amor. Então, trazer essa leveza, trazer essa compaixão, poder falar para as pessoas, né? Ser essa fonte de comunicação, de falar para as pessoas: olha, pode ser diferente. Isso que você está vivendo não precisa ser assim, não importa se você viveu 70 anos assim, agora pode ser diferente. E essa escolha é sim. sua, né? Então, assim, é isso que eu sinto. Se eu tiver, né, podendo contribuir aí 1% com a vida de qualquer pessoa aqui que passe pelo meu caminho, o meu legado vai com certeza ter sido cumprido. Já está, viu, cumprindo, né, eu como já passei aí por um processo com você da medicina do cacau, já fiz parte, Ah, foi lindo, verdade, né. gratidão, Esses dias eu gratidão. estava vendo a publicação que você fez lá no Insta com uns pedacinhos, né, de como foi muito especial. E eu queria que você deixasse aqui, apesar que eu vou colocar nos todos os descritivos aqui as suas redes, mas queria que você deixasse as suas redes, e né, como alguém que já participou, digo, acompanhem lá, porque você está sempre fazendo essa roda da medicina. É uma roda que ela faz online, então de qualquer lugar você pode participar. E não, né, para quem já se abriu, mas para quem ainda não se abriu online, gente, existe um campo aberto, ele te alcança onde você estiver. O online Exatamente. funciona muito bem, muito mesmo. Então pode participar, você prepara ali sua medicina, né, como a gente estava falando antes, quando um trabalho é feito, ele começa a acontecer muito antes, então você já está conectada com as pessoas que vão estar ali, nenhuma mulher vai estar ali por acaso, todo mundo que está ali vai estar ali por algum propósito, então é muito especial. Então fica aqui já o meu convite de quem já participou a participar e acompanhar o recanto, né, vocês estão com uns movimentos super bacanas lá, lá, né, aí, né, lá, aí. E então fica o meu convite e quero que você deixe aí as redes para o pessoal já ir te seguindo, quem já está ouvindo a gente, e agradecer, gratidão pela troca, gratidão por tudo que você trouxe. Hum. É um prazer, foi um prazer e é sempre um prazer. Ah, gratidão compartilhada. Fico muito feliz, muito grata, né, por ter esse espaço, por ter esse carinho, né.
O Gabriel já falava de você, né? Então, assim, ele já tinha tido uma ressonância aí. E nós nos conhecemos em uma cerimônia de cacau, Sim, né? na Da minha Tag. primeira. Nossa primeira cerimônia de cacau. E aí depois, né, acabei compartilhando lá, fiz uma formação e compartilhei também online. Então, te agradeço muito, né, por esse, sinto que é um reencontro, todas as pessoas que chegam no Sim, nosso caminho, né, porque de alguma forma precisam estar. Então, agradeço muito pelo seu servir, pela tua vida, pela tua missão, né, por estar aqui abrindo e dedicando o seu tempo para ouvir, né, uma pessoa. Então, fico muito feliz e muito honrada. Meu Instagram é sim. Propague Amor, né, que eu trago já esse nickname aí há um tempo. E lá também vou compartilhando, né, algumas coisas, assim, nesse lugar mesmo de autoconhecimento, espiritualidade. E o Instagram do Recanto, que é @Recanto Mãe Divina. Estamos aqui localizados em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, e abertos a receber todos, né, todos os seres que estejam ressoando, estejam abertos aí a se olhar mais profundamente, a acessar essa verdade interna que é única, né? Cada um tem a Sim. sua. Estamos aqui de portas e coração aberto para recebê-los. E vão, gente, conheçam o trabalho deles, conheçam a vida deles, porque é muito bonito mesmo. E realmente também vejo como um reencontro, né? Desde a primeira vez que eu vi o Gabi lá no fórum, eu falei para ele ontem, falei, é como se eu já tivesse conhecido ele. Eu falei, gente, nossa, que interessante, né? Sabe quando você sente uma. E várias pessoas já Sim. aconteceu isso comigo outras vezes, de estar num lugar e me conectar com alguém e falar, nossa, isso é um reencontro. E aí depois eu falei para ele, como engraçado como a vida foi, realmente a gente foi se encontrando em vários. Aí depois no xamanismo, depois lá no cacau, depois falei, gente, tem um reencontro realmente acontecendo. E eu também sou muito grata assim por ter vibrado numa, eu sempre falo isso, né? Quando eu encontro pessoas assim que estão nesse caminho, eu falo, eu fico grata de vibrar numa frequência que me permita esses encontros. Porque é o que você falou, né, do mantra que você faz aí, né, do espaço. Eu também acredito muito nisso. A gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Então, quando eu encontro no meu caminho pessoas que estão, né, fazendo o trabalho que vocês fazem, vivendo da forma que vocês vivem, comprometidos em ser melhor todo dia, buscar mesmo, sabe? Eu quero me curar, eu quero olhar para mim, eu quero aprender. Então, eu já me sinto assim bem, que eu falo, nossa, então eu tô vibrando certo aí, gente. Olha a galera que tá perto de mim. Aí, ó, a resposta do Muito universo bom. é olhar para o lado, né? Olhar para o lado, ver quem É. você está atraindo, quem que você tá, quais as pessoas você está encontrando, quais energias que você está vivendo. E é isso, isso é a resposta, é a maior resposta daquilo que você está fazendo, das sementes que você está plantando, né? Pelo menos eu vejo assim. Então, eu sou muito grata também. Então, Gratidão gratidão. compartilhada. Espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu, e que sigam e tenham aprendido aqui como eu, com você. Trouxe tanta coisa Querida. linda. E até o próximo papo. Até. Beijo. Um beijo grande para você, Flávia querida, e um beijo no coração de todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo em qualquer tempo e espaço. É isso aí. Obrigada. Beijo. Que bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse @suame.líder no Instagram ou me procure por Flávia Gimenez lá no LinkedIn. Ah, dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.